Tá gravando, então. Vamos dar sequência à última reunião do capítulo Espírito e Vida. Estamos aqui no parágrafo 625, bem no meio do texto, quando o Jung ele começa discorrendo, só retomando um pouco, ele começa discorrendo a psique do ponto de vista científico, assim, né, do ponto de vista empírico, do ponto de vista fisiológico, e coloca uma série de questões para a gente. E agora é justamente nesse parágrafo que ele vai fazer a virada. E aí é muito rico o texto, então eu conto com todo mundo para me ajudar aí, porque com certeza eu não sozinho eu não dou conta de chegar na profundidade, na riqueza dele. E quem está falando também às vezes esquece de comentar alguma coisa, quem está ouvindo está pensando, então podem me parar aí a hora que vocês quiserem. O parágrafo 625 é muito interessante porque ele vai levantar a questão do ponto de vista psicológico. Isso aí muda toda a coisa. Acaba que ele extrapola tanto a ciência como a filosofia, e principalmente a filosofia com que parece que ele se baseia muito aqui, que é Kant, né? Ou seja, então ele vai trazer um exemplo de como que isso se extrapola a partir por exemplo, como é que eu falo, o ponto de vista psicológico acerca de Deus, né? Então, assim, Deus pode ser meramente uma ideia, tal como Kant coloca, né? Uma ideia, algo impossível de se conhecer pela razão, por um lado, e algo impossível de se conhecer pela ciência, que leva em questão a manifestação do fenômeno, aquilo que é possível perceber pelos sentidos, né? Tudo bem, mas o Jung fala, gente, mas Deus, né, o sentimento de Deus, essa questão da experiência de Deus, né, não é nem sentimento, é a vivência de Deus, é uma questão que foge, é uma experiência imediata e que ela é válida por si só, né? E exatamente essa possibilidade de ter esse tipo de experiência subjetivo, não só subjetivo, mas também social, porque isso aí vai se manifestar diferentemente nas culturas, é que ele considera como o ponto de vista psicológico. Alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre isso? Sim, eu tenho. É, é, observa, se a gente estuda o Platão pela alegoria da caverna, acho que todos já viram. A alegoria da caverna está no livro A República, o livro sétimo. Então, lá o Platão ele descreve de maneira curiosa, porque esse não era o tema era sobre é melhor formar as pessoas para a justiça ou para a injustiça, né? Desde o início do livro. E de repente ele aparece com uma caverna, no início é Trasímaco, depois na caverna ele dialoga com Glauco, ele apresenta uma caverna, né? Uma caverna na qual os homens estão lá dentro, acorrentados pelos pés e pescoço, atrás deles tem um muro, depois um fogo, depois uma luz, né? Separando isso, ou fazendo a leitura disso filosoficamente, que ele apresenta lá na alegoria, a luz e o sol, a luz e a fogueira, né, o fogo, representam, não, significam o mundo inteligível. O muro para baixo, o mundo sensível. Então, uma coisa é essa estrutura que ele apresentou. Outra coisa é a nossa consciência em relação a essa estrutura. Então, essa é a separação. Uma coisa é olhar a estrutura, a outra coisa é como nós, né, concebemos essa estrutura. A primeira é ontologicamente exposta por ele, a segunda é gnosiológica, é como nós estamos olhando. Então, se Deus é uma palavra que nós inventamos, não enquanto a figura de Deus, mas a palavra Deus, né, que significa ordem, né? E uma ordem, no caso de Deus, autocausante,
né? Então, uma coisa é você falar de Deus ontologicamente, a outra coisa é como nós olhamos e criamos essa palavra e olhamos para o em si Deus também. Então, esse deslocamento é importante porque toda ciência, como Jung define mesmo, é a tentativa da gente ter um conhecimento sobre a totalidade. Então, ele está falando como nós olhamos isso, ou seja, em termos de psicologia, como isso impacta no comportamento humano particular e universal. Aí eu queria lembrar uma coisa: tem certos elementos que a gente não tem como, em determinado momento histórico, a gente eliminar. E o primeiro elemento é que, quando ele se refere à filosofia como metafísica, e depois fala sobre a ciência da época dele, criticando a causalidade, essa causa não é Aristóteles. Essa causalidade que ele está criticando é a física clássica. Então, a primeira observação é essa. Depois a gente vai ter que distinguir como é a causalidade aristotélica e newtoniana, né? Mas aí significa que o elemento que nunca mais é colocado fora do trabalho científico é a necessidade de uma comprovação experimental, desde o século XVII. Né? Então, essa é a dificuldade do Jung. Como é que eu posso lidar com esse, você falou de Kant, né? Com esse número Deus, ou seja, o mundo inteligível de Platão é o mundo numênico de Kant, né? Como é que eu posso falar sobre esse numênico se o Kant definiu que é impossível que a gente fale sobre Deus, mundo, alma, psicologia e liberdade, que estão no mundo numênico, que não requer objetos sensíveis? Como eu vou experimentar algo inefável, né? Mas se ele não dá conta de fundamentar isso, todas as observações, os trabalhos científicos que ele faz, né, correm risco de ser infundados, porque ele faz trabalhos com questões incomuns à ciência, como manifestações diversas que ele vem fazendo desde a primeira obra lá com a parente dele e tudo. Então, aí, esse elemento a gente não pode esquecer. O Jung pretende provar empiricamente que existem interferências no comportamento humano particular e social, né? Sem que eu tenha que provar que existe espírito ou outras questões assim, mas ele está olhando o impacto disso na consciência na consciência das pessoas em particular, né? Então, esse elemento é fundamental para a gente não esquecer, e depois eu posso até traçar um roteirinho filosófico até Jung, bem rapidamente, de alguns temas, né? Porque ele afirma nesse parágrafo: Deus é um dado psíquico da experiência imediata. Então, se o Kant, baseado... o Kant é um meio newtoniano, vamos dizer assim, não é? Que Newton baseava em leis da natureza fixas. O Kant desloca o olhar da natureza para a mente humana, vamos chamar assim, né? Então, como isso impacta na mente humana? Não é dizer que se existe ou não OVNI ou espíritos, é como isso impacta no comportamento humano particular e reverbera no social. Então, se Deus é um dado psíquico da experiência imediata, né, é um dos polos é uma das definições que você deu aí, né, Leandro? Então, como é que eu posso fazer experiência disso e tornar isso compreensível, sustentável em um modelo científico específico? É isso que eu queria dizer. Muito bom. É muito bom. E aí é muito interessante como ciência e filosofia elas estão meio que entrelaçadas aqui, né? Porque foi um método filosófico kantiano que permitiu essa metodologia para a ciência chegar a um determinado conhecimento universal aí. E mais para frente ele fundamenta que espaço e tempo são relativos. O que em Kant espaço e tempo é a priori e puros, né? Sem a interferência de objetos científicos,
é o que ele chama de transcendental, é a base para todo conhecimento possível. Né? Então, Exatamente. aí o Jung tem outra dificuldade. Muito bom. E é exatamente então isso quando Kant desenvolve essa filosofia e a ciência, a partir dessa filosofia, acaba que a gente se distancia da questão subjetiva do homem, que é o quê? É exatamente a possibilidade de das representações terem um valor simbólico. E quando a gente fala de simbolismo, a gente está falando que aquela representação ela é investida de sentido, de valor, né? Um valor que ultrapassa a racionalidade. Mas isso a gente vai passar, a gente vai ver mais para frente. E nesse Aí, sentido, Leandro, só uma coisa, Leandro, para te interromper, a importância do mântico e do psicoide sim, na pesquisa de Jung, né? é o Isso que ele vai inova muito. desenvolver agora para frente. Então, no capítulo, no parágrafo 16, 626, ele já fala, né, que o espírito então, ele vai ter realmente essa característica do quê? De eficácia, de força, de simbolismo como algo que tem movimento, né, tem sentido, né, além do que um mero conceito, uma mera abstração, né, tal como é característico do pensamento racional. E aí, bom, e é isso que ele quer dizer aqui, eu vou ler no parágrafo 626, se nos libertarmos do preconceito de que devemos reduzir todo conceito, seja objetos da experiência externa, né, no caso a ciência, seja categorias a priorísticas da razão, no caso a filosofia, kantiana, poderemos voltar nossa atenção e nossa curiosidade para aquele ser estranho e ainda desconhecido que chamamos espírito, certo? E aqui ele vai começar a entrar nisso no 627, nisso que o professor Pedro falou, retomando E aí, que Leandro, pode falar. aí para quem não. Essa palavra Geist, em Aham, alemão, né, a palavra alemã quer dizer espírito, viu, gente? sim. E Vai. ele vai retomar e olha só, como ele vai trazer a origem das palavras, o significado das palavras, como elas estão relacionadas com o afeto, né? E ele vai trazer vários exemplos, né? Espírito seria estar com raiva para uns, para outros enfurecer-se, ficar irado, ter um acesso de raiva, né? Na expressão poética vai representar emoções e afetos, certo? Formas de demônio, estar apaixonado por alguém, ou E seja, aí, pode falar. a tese também inicial, o termo Geist, Uhum. espírito, no antigo alto-alemão, Geist, do anglo-saxão, significam um ser supraterreno em oposição ao corpo. Então, isso ele vai avaliar até que ponto, e aí que entra a questão da psicoide, né? Isso, Até que ponto existe essa oposição, né? Essa palavra em Hegel tem um significado específico, depois a gente fala sobre isso, né? Não estou fazendo apressadamente relação com Hegel, não, né? Mas observar que essa palavra espírito, no sentido de oposição, é muito complicada, porque ela poderia indicar para nós que problemas psíquicos não impactam o somático. E não é bem essa questão. Por vezes ele cita o Reich, né? E para nós que treinamos com Gifu, também é importante esse tema ligar o Wing Chun, questão da energia e da inseparabilidade corpo e alma, aqui, em termos certo, energéticos. certinho. Então, dando sequência, aí ele vai fazendo essas correlações da etimologia da palavra e ele afirma: a atmosfera primitiva em que surgiu pela primeira vez a palavra espírito ainda sobrevive em nós, né? Embora a um nível psíquico situado um tanto abaixo da consciência. O que isso quer dizer? Ele colocou lá a pergunta, né? A psique é a consciência?
E aí ele vai respondendo aqui, ele vai chegando à conclusão que não, ela é além da consciência. Por quê? Porque esse estado, né, em que, por exemplo, a gente se vê arrebatado por afirmações imprudentes, a gente fala coisa que nos escapa, isso que o Freud colocou, por exemplo, na psicopatologia do cotidiano lá, que são os atos falhos, todas essas coisas que extrapolam ao nosso controle, né, o Jung vai chegar aqui e o Freud vai se apropriar desse termo dele, né, complexos afetivos, ou seja, existem algo que está além da nossa consciência e que de lá age fazendo com que escapem através de fenômenos mesmo, através de um ato falho, né, de uma atitude que escapa ao controle da consciência da pessoa. Então, nesse sentido, isso que se manifesta, e se manifesta com força, com eficácia, que é o que traz o sentido da palavra espírito, seria o que estaria por trás nesse momento aqui na exposição do Jung, né? Então ele coloca a palavra espírito e essa imediatidade da experiência como um complexo afetivo. Aí ele coloca aqui, ó, segundo as palavras deles, espírito nesse sentido é a imagem reflexa de um afeto personificado. Neste caso, o espírito é o reflexo do afeto autônomo e esta é a razão pela qual os antigos muito apropriadamente chamam os espíritos de imagens. Por quê? Porque simplesmente assim, na criação, por exemplo, artística, como que o artista, como que como que o cara imagina aquela pintura que ele faz, a poesia que ele escreve, né? Não são, o artista ele não coloca o sentimento em forma de representação. É exatamente essa ligação entre o afeto e a representação que é possível a arte, né, por exemplo. E essas imagens que os espíritos chamam, né, de imagens, eu acho que aqui o Jung se refere a essa possibilidade de a gente ser acometido por imagens a partir de alguma experiência afetiva, né? Se alguém, sei lá, às vezes eu estou extrapolando também nas minhas interpretações. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Depois ele passa para o 629 e vai falando outros sentidos da palavra, o sentido, por exemplo, fantástico, né, do espírito de um morto. Ele também fala no sentido de renovação, né, um espírito novo, o sentido de regeneração, de ressignificação, por exemplo. Mas, de qualquer forma, ele fala que todos esses sentidos têm uma ideia principal, que é essa de algo que vai além da consciência e que se aposta das pessoas e das coisas, algo que tem uma eficiência da qual a consciência ela fica à mercê, né? Uma supraconsciência, a consciência maior. E aí... Oi. Você está onde? Eu não estou encontrando esse texto que você está lendo. Eu estou começando agora no 630. Oh, Parágrafo meu Deus, 630. 630. Meu Deus, tá bom, obrigado. E aí, ele vem falando aqui, e se alguém tiver alguma consideração, é sobre atitude, né? Ele está querendo... eu não entendi muito o que ele quis dizer com essa questão da atitude aqui. Vamos falar assim... Eu não consegui diferenciar a atitude da questão do afeto. Assim, para mim, toda atitude ela traz também em si o ato é como se ele fosse, como se ele trouxesse em si tanto a consciência como a inconsciência, assim. Você tem alguma consideração, professor Pedro, para falar desse parágrafo aqui?
Ele está trazendo a atitude como olha só. Leandro, eu estou encontrando aqui a distinção entre afeto e afecção em Kant, num texto que eu escrevi. Então, continua aí. Olha, atitude, o que ele quer dizer aqui com atitude, eu vou falar o que ele está explanando sobre atitude. Atitude como a possibilidade de contágio, de influenciar o ambiente, né? Uma atitude, ela pode ser tanto, ela pode ter tanto um automatismo inconsciente, como ela pode ser também, ela pode ter também uma possibilidade de causar um contágio. E ele vai falar que é isso que se observa, por exemplo, na sugestão das massas. Eu me lembrei do Le Bon agora. No parágrafo 631, então eu vou ler: a atitude ou disposição, portanto, pode-se impor à consciência a partir de fora ou de dentro. A partir de fora, quando? Quando você é contagiado pela atitude de alguém. Ou de dentro, quando? Quando você tem aquilo que a gente estava falando, um complexo afetivo que vai se expressar na sua linguagem sem que você consiga dominar isso, ter uma consciência sobre isso. E aí é que eu não entendi, foi isso aqui, exatamente quando ele fala isso aqui, ó, à primeira vista, a atitude parece muito mais complicada do que um afeto, porque assim, para mim eu não consegui fazer uma distinção entre a atitude e o afeto. E agora ele vai passar para uma coisa aqui que é muito... eu deixei assim meio vago essa questão da atitude, mas eu acho que ele também não explana muito, assim, não explica muito, mas ele vai passar para uma questão muito interessante aqui, que é acerca da eficiência das ideias, né? Aqui, ô Leandro, acho que é bom a gente ligar afeto com intuição. Tem essa distinção, ele pega de Kant aí, ó. Né? Você escreveu aí? A tese é essa final, de forma que, embora ambas, afeto e afecção, excluem o domínio da razão, ou são afetados por um sentimento, a afecção não é reflexiva, e o afeto é. Né? Então, isso aí é Kant, né? Mas acho que dá uma luz nessa distinção que você falou no consultor. Quais são os termos que você usou aí? Ele falou assim, porque ele coloca a atitude e o afeto como se fossem coisas separadas, entendeu? Talvez a atitude, a atitude pode ser impregnada de uma certa consciência também. Exatamente, é essa distinção última, desse último parágrafo aí, ó. Exclui o domínio da razão, né? Ou são afetadas por um sentimento, né? Ô Pedro, acabei de mandar aí para o seu zap o seu texto sobre afeto em Kant. Coloca no grupo, Cláudio. Aí o povo lê. Eu acho que isso aqui a gente vai conseguir falar um pouco melhor a partir do parágrafo 633, onde ele vai falar assim a força da ideia, né? Então ele vai chegar nos aforismos. Isso aí envolve a questão do mântico ou intuitivo, né? Essa é a questão aí, né? Ou seja, o domínio da razão ou não, né? Sim. Sim. Então é onde você tem uma união das duas coisas, né? Você tem uma ideia que tem eficiência, certo? E aí, essa ideia que tem eficiência, talvez seja o que ele chama de atitude, né? Então, aí ele coloca aqui, e ele fala que essas ideias, esses aforismos, esses provérbios, essas ideias que têm eficiência, são resultados de muitas experiências e esforços individuais, quer dizer, coisas que, por exemplo, as passagens bíblicas, né? Possui como se não possuísseis, quer dizer, é uma ideia que ela
quando você lê isso aqui, ó, isso aqui para ela ter eficácia, precisa de quê? Precisa de ser uma cultura que reconhece nela algum sentido ou valor, certo? Leandro, Aham. deixa eu ler o parágrafo aqui da 768 dos tipos psicológicos. Atitude. Este conceito é aquisição relativa da nova psicologia, né? Ele afirma, do Jung, né? Ele é muito grande. Ter atitude significa estar pronto para algo determinado, ainda que este algo seja inconsciente, pois ter atitude é o mesmo que direção a priorística para o determinado, quer seja ele representado ou não. A disposição é assim que entendo a atitude, diz o Jung, consiste sempre em que estejam presentes certa constelação subjetiva, certa combinação de fatores psíquicos ou conteúdos que determinem o agir nesta ou naquela direção pré-fixada, ou que concebam um estímulo externo desse ou daquele modo determinado. Sem Exatamente. atitude, é impossível a percepção. E aí ele vai. Isso está no 768 dos tipos psicológicos. Eu acho que Pedro, você acabou de falar percepção ou apercepção? Apercepção. Eu acho que eu captei e eu vou tentar clarear aqui um pouquinho, porque a forma como Jung coloca a atitude não é só, não é só uma coisa ativa, direcionada, mas são condições pré-estabelecidas naquele indivíduo para que se constele de alguma forma aquilo que afeta ele, né? Então, por exemplo, essa frase, possui como se não possuísseis, ela vai ter uma força de expressão não só nela mesma, mas naquele que recebe, naquele que a partir da sua cultura, das suas vivências pessoais, ao ouvir uma frase essa frase passa a ter sentido para ele. Mas para ter esse sentido, é necessário antes que nele tenha algumas condições, né, condições muitas vezes inconscientes, que ele não tem consciência, entendeu? Para que ele seja influenciado, né? E aí a gente volta lá onde ele falou que onde isso se observa mais por exemplo, na sugestão das massas, né? E aí a gente pode trazer para a nossa realidade as condições, eu não sei se é extrapolar muito, mas, por exemplo, assim, isso é muito na política aí, né? Essa incitação, a incitação mediante ideias e crenças, por exemplo, eu posso pegar algo que tem um valor muito grande para uma cultura cristã e, a partir disso, provocar frases de efeito para aquele público que tá preparado para receber aquilo e responder inconscientemente. O que você acha? O que vocês acham sobre tudo isso que a gente falou sobre atitude e esses últimos comentários? Para mim é isso que está aqui no texto. Nada? Parece bem tranquilo, porque ela está igualzinho ao uso corrente, o uso coloquial mesmo, o uso normal da linguagem, né? Ela não está com um peso técnico. Aham. Porque o uso do dia a dia da palavra atitude passa exatamente por isso aí. Exatamente. É onde a gente liga, então, a atitude à questão afetiva, né? Muito interessante. E aí ele vai falar no 634 exatamente isso que eu acabei de falar. Somente através da reação dos sentimentos é que a ideia, ou o que possa ser o princípio orientador, torna-se um complexo dominante. A ideia que for um mero conceito intelectual não pode ter influência na vida, porque nesse estado ela não passa de uma palavra vazia de sentido. Ou seja, a atitude ela pressupõe uma ideia que tem eficácia. E para que ela tenha eficácia, o sentido está onde? No sujeito.
O sentido está no sujeito, e muitas vezes de forma inconsciente. É exatamente, e aí é essa constelação que possibilita, né, a força da ideia. Daniela, você quer falar? Quero sim, Bom Leandro. dia. Bom dia a todos. Então, eu peço desculpas porque eu acabei entrando atrasada, né? E peguei a coisa acontecendo, mas não poderia deixar de trazer isso que vocês estão dizendo para a realidade do consultório, por exemplo. Uhum. É muito comum, quando eu falo alguma coisa para o paciente, eu pergunto: isso faz sentido para você? Porque lembra que durante todas as nossas discussões, a gente tem falado sobre. Peraí, que me deu fugiu aqui, eu quis elaborar um raciocínio e fugiu da minha memória. Mas peraí. Se você quiser, eu posso estar falando aqui, para você lembrar. Você que fica à vontade, tá? Não, eu não vou falar o que eu ia dizer, Uhum. que eu pensei e fugiu, mas resumindo, é o seguinte. Lembrei o que eu ia dizer. Quando a gente fala que sempre quando alguém tem algum conteúdo inconsciente, é mais fácil para as outras pessoas perceberem do que o próprio sujeito, não é isso que a gente sempre tem falado aqui no grupo? Uhum. Então, quando no consultório a gente percebe isso e fala para o paciente, muitas vezes ele nega, ele não concorda, e às vezes ele acha até um absurdo, dependendo do grau de gravidade disso, né, ou de quanto isso está ali, como algo que ele não quer entrar em contato de forma alguma. E aí, aos pouquinhos que a gente vai tirando essas camadas, e quando a gente fala se fez sentido, só quando fez sentido para ele é que isso reverbera no comportamento dele, nas atitudes dele. Ah, tá. Entende? Então, enquanto você percebe e fala, é igual, por exemplo, numa conversa de amigos, você dá um conselho para um amigo, você está percebendo a situação, dá o conselho. Ele nega e não segue, para ele aquilo não fez diferença. Mas no setting terapêutico, a gente precisa acessar aquele conteúdo que ele quer negar. Né? Então, a gente vai falando coisas que fazem sentido até que ele consiga entrar em contato com aquele conteúdo que está mais ali profundo, mais escondido dele mesmo. Então, assim, eu entrei tarde, não sei se tem muito a ver, mas fez muito sentido dentro do que vocês disseram agora, depois que eu entrei, isso aí, eu quis contribuir dessa forma. Certinho. E aí eu isso. vou fazer um link aqui, Dani, que eu acho que eu vou aproveitar a sua fala da experiência clínica, com um link aqui no 635, que às vezes você ainda pode até comentar mais em cima. Ele fala, olha, não devemos pensar que essas atitudes, ou seja, atitudes dos pacientes, resultem de atos conscientes, né, da vontade dele. Ou seja, você de fora está observando a atitude daquele paciente. E a atitude do paciente, muitas vezes, não é. Na verdade, é isso que que a análise tenta fazer, né? Que o paciente torne consciente da atitude dele. Então, a gente tem vários comportamentos, várias formas de agir, de reagir, que não estão sob o nosso domínio. Né? Tem a ver isso? Tem tudo a ver, inclusive quando o professor Pedro falou dos tipos psicológicos, né, a gente acaba tendo um padrão de se comportar, e muitas vezes a percepção que as pessoas têm nossa não é a que nós temos nossa. Uhum. Né, é uma coisa simples, por exemplo, você vai querer transmitir uma mensagem, uma imagem, e aí você conhece alguém, aí a pessoa fala assim, nossa, eu te vi assim, 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 e é exatamente o contrário ou diferente do que você quis transmitir, por exemplo. Então, exatamente. Então, aí ficou bem legal essa contribuição, porque a gente pode ver como que essa atitude a qual o Jung se refere, ela tem um componente inconsciente, né? E aí também fica muito evidente na sua fala que é quando o terapeuta ele tenta
mostrar para o paciente alguma coisa, né? E aquela fala dele, aquilo que, né? Aquela ideia que A intervenção, a intervenção, que é uma ideia que você coloca para ele, gera nele também um afeto. Qual que é o afeto? No caso que você falou, a negação, o rechaço. Sempre vai existir um afeto. E outra coisa sobre essa questão do afeto. Sempre vai ser mais profundo, tanto no sentido positivo ou negativo, que eu quero dizer positivo de negativo, tanto uma coisa boa como uma coisa ruim, é um sentimento nobre ou um sentimento não nobre, enfim. Quanto mais afeto tiver contido. Isso. Então, olha só. Inclusive, as nossas memórias também vão ser afetadas. A gente vai lembrar mais das coisas que tiveram emoção. E aí vamos retomar aquilo que Jung falou. Isso é o quê? Isso tem tudo a ver com o ponto de vista psicológico. Não é isso? Sim. Porque isso aí é uma ideia. A ideia, por exemplo, como número, como conceito, desprovido, destituído de qualquer investimento libidinoso, de qualquer energia, eficácia, ela não vai ter essa responsividade, né, que a gente está falando. E é exatamente a esse poder anímico que o Jung está trazendo a discussão agora. Sim, eu lembro que numa outra discussão que a gente teve, nós falamos, até o professor falou, que foi o Darwin que falou da atenção seletiva, né? O quanto nós temos estímulos o tempo todo e a gente vai selecionar alguns específicos, conforme exatamente esses conteúdos inconscientes que nós temos. Né? Então, bem interessante. Como Certo. uma coisa vai casando com a outra. Tá, Paula, levantou a mão. Eu queria falar também em relação ao que a Daniela trouxe, né, de quando a gente faz uma intervenção, e aí a gente fala, faz sentido para a pessoa. Eu estou estudando agora uma abordagem mais ligada a trauma, então tem um aspecto talvez um pouco mais biológico, mas que tem tudo a ver com o que o Jung fala, e mostra como assim, não adianta, às vezes a pessoa pode até falar, faz sentido, mas se tiver só no campo racional, isso não vai mudar nada na vida da pessoa. E é onde entra essa questão do afeto, né? O Jung chama de outra forma, mas o afeto tem esse impacto corporal, e aí nessa parte que eu estou estudando vai falar mais, se não afetar o cérebro reptiliano e o cérebro límbico, não transforma. E acho que tem um pouco a ver com isso, né? Essas abordagens, alguns autores até falam assim, o inconsciente está no corpo. Eu acho interessante. Exatamente. Isso, estou estudando isso e fazendo as ligações com o Jung. Muito Paula, bom, isso mesmo. Paula, depois a gente tem uma conversa, tá? Vamos marcar, porque é exatamente isso que, pelo menos eu estou fazendo isso, mas eu acho que o Cláudio e o Humberto também estamos analisando de forma bem sutil no Wing Chun, ligando isso à energia psíquica, Paula. Gente, Legal. muito bom. Eu sabia que vocês iam trazer um monte de colaboração. Muito legal fazer esse link com a prática. Leandro, é até possível, Paula, aqui é uma digressão, tá? É uma hipótese de que é até possível uma intervenção sem palavra, deixando o corpo falar. Sim. Isso aí, Paula, seria muito bom que um dia a gente tivesse um encontro presencial para a gente simplesmente conectar uma mão com a outra. Aí, por essa conexão, é possível que, sem palavra nenhuma, que a gente possa identificar tanto a energia do outro, quanto direcioná-la para outro lugar, para frente. Eu vou dar só um exemplo. Porque senão vai entrar em outro assunto, isso não interessa aqui ao grupo. Mas, Paula, assim que a gente encosta a mão na pessoa, por exemplo, a minha mão na sua, dá para a gente sentir se você está com a equilibrada ou se você está com a incidência maior de Yang ou Yin. Isso importa ao Jung, né? Depois disso, feito isso, se você tiver incidência de Yang, né,
eu faço, as nossas mãos estão coladas. Feito isso, peraí, só um instante. Tá, feito isso, se você é mais yang, eu faço o movimento yin. Se você é mais yin, eu faço o movimento yang, sem usar a palavra. Isso significa que logo no momento seguinte ou posterior, a mais tempo, dependendo de cada um, né, você mesmo percebe que o seu corpo conseguiu, com o tempo, você consegue equilibrar o yang com o yin. Essa é a finalidade. Ou seja, voltamos à libido como energia psíquica, mas agora aplicando isso que eu queria ler, essa obra que você está estudando, porque é exatamente o que também nós estamos pensando ao praticar o Wing Chun lá, né? Que essa viradinha da mão, esse encaixe, tudo isso aí envolve a questão da energia psíquica. Entendeu? Deixa eu aproveitar que abriu esse parêntese e fazer dois encaminhamentos práticos. Um deles, não é nem encaminhamento, é só uma provocação. Para a gente pensar numa data de encontro presencial, essa é uma provocação. A outra provocação é no sentido de que nós vamos... eu estou retornando, estou conseguindo retornar devagar, mas estou conseguindo. Depois eu quero ver quem tem interesse para a gente sentar e, junto com o Pedro, e a gente conseguir estabelecer algumas metas e programações, e entre elas, a gente criar uma metodologia de produção de vídeo curto, né, que cada um de nós vai ter essa oportunidade de criar vídeo, de preferência com menos de 5 minutos. Esse é um projeto que ele é recorrente desde o início do grupo, né, e quem tiver interesse, a gente vai fazer essas produções a respeito de conceitos ou passagens de Jung, e a gente vai estar publicando isso principalmente no grupo de estudo. Eu falo isso aproveitando a brecha aí que surgiu na fala da Paula, porque eu postei um vídeo da Paula esses dias agora, excelente, maravilhoso, útil, extremamente útil. As produções da Paula são sempre muito úteis, muito claras, e é uma pessoa que a gente percebe, pela produção da pessoa, a gente percebe qual é a intenção dela. E a intenção... Caiu? Por enquanto, essas duas coisas que eu falei são apenas duas provocações. Quem achar que já é suficiente, já começa a entrar em contato comigo. Muito bom, gente. Eu queria só complementar com uma questão, assim, do quanto o Jung amplifica a coisa, né? Porque muitas vezes, igual, eu fiz toda a minha faculdade focada na psicologia comportamental, que é uma área que eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito de resultados. E a comportamental, ela consegue mensurar esses resultados de uma forma bem, bem bacana. E Jung, ele vai para além, né? E aí, quando a gente entende que o indivíduo ele é maior do que só as atitudes, ele é maior do que só o subjetivo, ele é maior do que isso, e que tem a questão da energia, que as outras abordagens da psicologia não trazem, né? E aí eu penso, porque eu sou reikiana, né? Eu aplico o reiki, que não tem nada a ver com a psicologia, mas quando você consegue equilibrar a energia da pessoa através dos símbolos do reiki, né? É impressionante como ela melhora, até a questão da saúde física. Aliás, o reiki é para a saúde física, mas quando você casa com a psicologia, o efeito é algo assim realmente sensacional, muito, muito evidente, muito palpável. Gente, isso tudo foram colaborações muito boas e tem um fio de continuidade, sim. Eu vou trazer agora para o texto tudo que vocês estão falando. Então, no próximo parágrafo. Porque o que a gente está falando? O que vocês estão falando? Que existe uma consciência, né? E que essa consciência não é tão somente razão. Não é isso? Porque a razão é aquilo que a gente usa para poder fundamentar uma universalidade no conhecimento. Ou seja, a gente pode conhecer através do corpo. E quando a gente sente, a gente chega na subjetividade. Que eu posso dar um beliscão na pessoa,
e um achar cócega e a outra achar que doeu. Então, assim, tudo isso que que vocês estão falando, tem tudo a ver com o texto. O significado, né, que a gente dá para aquilo que a gente sente, está onde? Na gente. A eficácia que uma ideia vai ter em cada pessoa vai depender da predisposição afetiva que está nela e que essa predisposição na maior parte das vezes, ou muitas vezes, inconsciente, né? Então, vocês só falaram que tem a ver com o texto. E aí e a gente tem que fazer um link disso com a palavra espírito, porque está falando de vida e espírito. O que isso tem a ver com espírito? O espírito é justamente essa eficácia. A eficácia que está além dessa consciência racional que eu vou ler aqui, a gente vai chegar melhor através da leitura. Parágrafo 635. Não devemos pensar que essas atitudes, né, a gente estava falando de atitude, resultem de atos conscientes de nossa vontade. Quais atitudes? A nossa responsividade, por exemplo, e de uma escolha consciente. Quando dissemos, acima, que para isso é necessário também a ajuda das emoções e dos sentimentos, poderíamos também ter dito que, para além da vontade consciente, né, vontade essa que era o quê? Identificada inteiramente com a razão. E aí a Dani falando, né, eu vim da comportamental, que é predominantemente nesse sentido. Deve haver uma disposição inconsciente de produzir uma atitude autônoma, ou seja, eu reajo ao meio, eu reajo às ideias, existe algo em mim que reage e que está além da minha consciência. Não se pode propriamente querer ser espiritual, eu quero ser espiritual, não, porque todos os princípios que podemos escolher, o que desejamos alcançar, permanece sempre dentro dos limites de nossas emoções e sentimentos, né? Então, assim, o que me toca não depende da minha consciência, né? Eu não posso escolher ter fé, né? O sentimento de Deus é uma experiência que vem, mais nuns de uma forma diferente em outros. Por isso, nunca podem converter-se naquilo que escapa ao domínio da vontade consciente. Trata-se antes da questão decisiva e crucial, 2 pontos. Que princípio deve reger nossa conduta? Quando ele fala esse princípio, ele está falando de quê? Sentido de vida. Qual o sentido? O que é que nos toca? O que é o que princípio deve reger nossa conduta? Qual aquilo que está em mim que dá significado às coisas, né? E que automaticamente vai refletir na minha atitude, né? Trazendo tudo de volta para o texto, né? O espírito seria tudo isso. É bem complexo. E aí ele vai falar aí, ó, no 636, quer dizer, tem gente que o princípio, tem pessoas que o princípio delas é o livre-arbítrio, né? É a razão, né, inteira, né? E aí a gente vai, por exemplo, Descartes e os racionalistas, por exemplo, colocavam tudo, né? Eu penso, eu existo. Para o Descartes, sentir era uma forma de pensar. Olha só, o tanto que a consciência estava identificada com a razão. É tão interessante isso, é como se fosse uma negação do corpo, né? E, na verdade, o nosso corpo é inteligente e ele percebe as coisas muito mais rápido, às vezes, de uma forma muito mais eficaz do que a nossa própria razão, né? Que está que ela tem tantas outras variáveis intervenientes ali para codificar, decodificar, que às vezes ela chega totalmente distorcida, né? Exatamente, o Schopenhauer coloca isso de uma forma bem bela, né? Retoma o corpo, aí o Reich, e por aí vai. E aí Leandro, Oi. uma coisa aqui, seguinte, não é só o Reich, não é só, o próprio Jung, no início desse capítulo, ele fala da questão do ato reflexo, quando você sofre aquele impulso de dor, você contrai o corpo todinho e a dor vem depois você vai interpretar aquilo como dor, mas primeiro o corpo reagiu, quando ele está analisando a questão do princípio vital, que é a questão do fator psíquico junto com o princípio vital, como uma coisa,
como duas polaridades de uma mesma coisa ou não, questionando aquela dualidade de corpo e alma. Aí no início do próprio capítulo. Bom demais. Ó, tem hora, esses dias eu estava comentando na faculdade, falei, gente, a psicanálise ela é tão óbvia que ela é complexa, ou seja, parece que o Ocidente, a humanidade chegou num cúmulo tão exorbitante assim da razão que tudo que está tão óbvio aí para a gente, quer dizer, as experiências mais imediatas começaram a ser uma coisa distante da gente, né? E aí, aqui, ó, o Jung vai falar no 637, acontece que nossa consciência não exprime a totalidade na natureza humana. E aí, essa natureza, ela se torna muito maior do que essa identificação com a racionalidade, né? Bom, aí ele, no 638, ele vai querer falar assim, mas como que eu vou provar que existe uma consciência superior, ou mais ampla do que eu, né? E aí ele vai dar alguns exemplos aqui que eu acho que eu vou passar a adiantar, porque são coisas assim que dá para adiantar e a gente deixa para aprofundar em alguns outros parágrafos. Tá? No 639, ele vai colocar duas perguntas, né? Existem realmente distúrbios obscuros, né, dessa natureza? Qual distúrbios obscuros? É isso que a gente está falando, que a gente não tem controle, né? Que nenhuma vontade pode controlar e nenhum propósito pode remover? É uma pergunta, a primeira pergunta que ele coloca. E ele fala, sim, né, na psicopatologia do cotidiano, Freud levanta tudo isso que o Jung está repetindo aqui, né? As variações de humor, dor de cabeça que assalta inopinadamente, uma coisa que um nome que a gente esquece, uma canção que fica repetindo na cabeça, né? Então, ele fala, da onde que vem essas coisas, né? A consciência é um fluxo de imagens, de memórias que vêm e depois desaparecem. É alguma coisa móvel que a gente estava conversando ontem lá no núcleo livre de Hegel, né? A consciência como um movimento e não como algo estático, conceitual, uma verdade universal, né? E aí, depois ele coloca outra pergunta: existe em algum recanto dentro de nós algo de intocável que pudesse ser eventualmente a fonte de tais distúrbios? É a própria hipótese do inconsciente, né? Então vamos para o parágrafo 640. Isso que ele, para essa pergunta, ele responde: quanto à segunda questão, concernente à origem desses distúrbios, é preciso observar que a psicologia médica formulou o conceito de inconsciente, provou que esses distúrbios estão ligados a processos inconscientes. Né? E aqui a gente vai chegar no determinismo, né? No determinismo humano, já presente em Freud, ou seja, tudo, vamos dizer, o Freud, eu acho que ele é mais radical que o Jung, assim, é como se não houvesse acaso, né? Por isso que não é por acaso que existe essa frase, né? Freud explica, porque Freud realmente queria explicar tudo, através das interpretações de alguma coisa que estava ali no inconsciente, determinando a consciência do indivíduo, ou seja, o inconsciente é a consciência da consciência. Acaba que a psicologia do inconsciente ela leva a esse determinismo e, na verdade, o Jung, inclusive, aprofunda isso mais que Freud quando ele vai falar da questão da sincronicidade, né? Quer dizer, de uma situação em que é direcionada para um determinado fim. Toda a interpretação do Jung vai ser nesse sentido, assim, na interpretação dos sonhos e tudo mais. Vamos ver aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu estou me situando aqui no texto. O fato é que a racionalidade, ela, né, essa possibilidade
de ter razão, né, de causa e efeito, de experiência, de controle da natureza. Tudo isso foi dando um processo histórico aí, humano que começou a ficar uma coisa assim tão evidente, passando aí pelos escolásticos, né? Quer dizer, a própria possibilidade de provar a existência de Deus através da razão. Quer dizer, isso começou a ficar uma coisa tão exacerbada assim, que chega nesse comentário do Jung aqui na página, no parágrafo 641. Nossa personalidade visual e imaginária poderia talvez duvidar que os distúrbios repentinos, todos esses atos falhos, essas coisas que escapam à nossa consciência, né, provenham de uma consciência da consciência, de algo superior, né? Leandro, eu já ouvi um termo chamado supraconsciência. Será que cabe nisso? Cabe. Cabe sim, porque quando a gente se percebe determinado por algo, né? Quer dizer, eu não tenho. Será que eu escolho tanto assim o que eu faço? A hora que você vai ver, você não tem esse poder de escolha tão grande. E aí a gente vai, e é isso que retoma todo o tema aqui do texto, que é a questão do espírito. A força do espírito que determina o curso de nossa vida, né? A escolha, olha, com quem o que eu decido fazer em termos de profissão, onde eu decido morar, né? As minhas preferências amorosas, né? Quer dizer, a hora que a gente está vivendo uma situação, é como se a gente não tivesse tanta consciência, assim. Aí a hora que passa é que você vai ver, que você vai ver o tanto que você estava determinado, né? E aí é justamente essa inconsciência que seria a supraconsciência, a consciência da consciência. Uma força, eu posso colocar... Ah, sim, pode falar. Uma força do exemplo. espírito que determina o curso de nossa vida. Está ligada a processos que escapam ao controle da consciência do eu. Pode falar. Eu estou vivendo uma experiência que, de uma certa forma, corresponde a isso que você está dizendo. É uma exposição, se eu falar aqui, mas eu acho que pode ser algo que vai contribuir. Está sendo gravado, viu? Aí. Tá, tá tudo bem para mim, essa exposição não é algo que vai me deixar, me diminuir ou me fazer tanto mal. Talvez até faça bem, porque possa ajudar outras pessoas. Eu estou separada de vez agora, não é mais uma crise no relacionamento. E o que aconteceu? Durante o processo de crise no relacionamento, que durou anos, eu tinha certeza que eu queria me separar. E comecei a cuidar de mim, comecei a me trabalhar, comecei a fazer tudo para ficar bem comigo, né? Bem dentro desse processo de individuação mesmo, tudo bem. Aí o que aconteceu? O meu ex-marido arrumou uma namorada e foi morar com ela. Então, quando isso aconteceu, o processo de luto, o processo de dor foi tão forte, tão difícil, tão intenso, que muitas vezes eu fiquei pensando, por que eu não fiz diferente? Então, eu tinha tanta certeza que eu queria, que eu não enxerguei o quanto eu poderia ter feito diferente e tudo mais. E depois isso ficou tão claro para mim, pequenas coisas que eu poderia ter feito para que as coisas corressem bem. Né? Então, acho que tem tudo a ver isso que você está falando. Foi um processo, e está sendo um processo doloroso, está muito recente. Tô bem comigo, estou pagando o preço da minha decisão, mas é algo que a gente não consegue enxergar quando você está determinado numa coisa assim, e muitas pessoas falavam, se você fizer diferente, tenta isso, tenta aquilo, e eu ficava irritada quando alguém tentava
me mostrar que eu poderia fazer diferente para não ter o desfecho que teve. Né? Então, é bem isso, eu acho que é uma coisa que pode contribuir de alguma forma, né? E tem a ver com o que você está falando. É isso mesmo, Dani. Tipo assim, tem uma professora Renata que fala, né, o sujeito, eu trago Freud porque é psicologia do inconsciente, o sujeito do inconsciente é aquele que sabe, mas não sabe que sabe, ou seja, depois que passa, que as coisas vão clareando, você reflete e percebe que você sabia sim, né, mas não tinha condições, vamos dizer, de tomar uma decisão, de fazer de uma forma diferente ou de outra, né. E Exatamente. isso vai estar relacionado realmente, exatamente com essas coisas que escapam à nossa vontade, que vai ter muito a ver com a consciência dos próprios sentimentos, dos afetos, né? Aí o Rogers fala isso, ele fala, eu vou trazendo aqui, eu queria ter falado também, porque tem a ver sobre o Rogers. Ele percebe que na terapia, a evolução dos pacientes está relacionada com a capacidade de perceber o que ele está sentindo. A gente sente sem perceber que está sentindo. Exatamente, não codifica, né? Interessante, Não. é isso E mesmo. aí... Entra também, Ah, mas aí entra também a questão da razão, ela ser o mesmo nome utilizado na matemática como divisão. Você percebe que quando trabalhamos só com a razão, e aí eu acho que a Daniela se expõe com relação à razão, nós temos muito aquele fracionamento onde a razão calcula o que ganhamos. Mas ela tem dificuldade de realmente entender o que perdemos. E como isso fica na sombra, o perder, apenas o sentir da perda é que nos traz depois a razão a posteriori, após o sentimento da perda. E isso é uma coisa interessante, porque é quando a gente se dá com a sombra. Tudo que nós perdemos, pessoas, depois que perdemos, a gente vê que o que nós temos como previsão da razão não coincide com a situação estabelecida. É muito interessante, mas isso enriquece, viu, Daniela, o que você coloca, porque não é só você que viveu isso. Também pude experienciar situações como essa, que quando a perda ocorre, você vê a profusão do sentir muito superior à razão. E a razão vem apenas pavimentar depois e falar, meu Deus, o que eu fiz? Né? É mais ou menos assim. Como eu não enxerguei isso? Não enxergou exatamente porque a razão é infinitamente menor do que toda essa profusão de coisas que a razão não dá conta, que é o inconsciente, de onde veio tudo isso. Então, acho que enriqueceu demais sua contribuição. É exatamente isso, Roberto. Você tem o dom das palavras. Muito bom. Obrigado. Ismael? Tudo bom, Ismael? Quanto tempo? Bom dia, eu quero dar um bom dia a todos, né? E me desculpar por ser uma relapso, né? Um colega tão relapso. Hoje eu recebi um aviso do Humberto. Falei, meu amigo, o que está acontecendo? Você sumiu. Aí eu já perguntei, o que vocês estão estudando? Eu não li o texto, mas vou entrar no grupo para participar e não perder demais. Me faz muita falta o contato com vocês. Eu estou meio atarefado, mas eu queria entrar na conversa de vocês, que está muito rica, como sempre, né? Leandro está fazendo muito bem as pontuações, parágrafo por parágrafo. Isso me ajudou a me localizar no texto, né? Muito obrigado, porque eu não tinha lido, estou aqui acompanhando você. Mas a Daniela trouxe um fato enriquecedor. Eu queria colocar uma pequena discordância em relação ao que ela trouxe com o texto, porque no 642, que o Leandro estava levantando, o Jung fala assim de uma consciência superior, né? E depois na sequência, como se tivesse algo que nos regesse, né? Além da consciência, né? Além do consciente, do ego, né? E ele falou, ou seja, de uma força do espírito que determina o curso de nossa vida, né? Está ligado aos processos que escapam o controle da consciência do eu. Aí ele está falando como o Leandro falou antes, né? É uma supraconsciência, né? Acho que se aplica o termo realmente que a Daniela trouxe, né? É uma supraconsciência ou superconsciência, algo que é a consciência tanto do ego, né? Da consciência quanto do inconsciente, né? Algo
que está na direção, né? O Jung fala muito isso, né? Do spiritus rector. Ele fala isso em vários textos. A questão da Daniela, eu acho que todos nós passamos por experiências nessa vida, que às vezes são experiências de aprendizado. E às vezes, quando a gente está muito em dúvida se a gente toma uma decisão ou não, né? Pede o Cláudio para desligar o microfone. Cláudio. Aí, valeu. A questão da. A gente, às vezes, tem que aprender com uma experiência dura, porque a gente. É para o nosso próprio crescimento, né? No caso da Daniela, eu vejo que a atitude do cônjuge ajudou a ela a tomar uma decisão, a confirmar uma decisão que estava um pouco insegura dentro dela, né? Veio como que confirmar uma decisão que estava titubeante. Às vezes a gente precisa realmente. Eu já aprendi muito levando lambada também, né? Isso aí faz parte da vida. Tem horas que a gente não. O Humberto falou de razão, né? Eu vou além disso, eu acho que não é razão, eu acho que é uma certa maturidade de enxergar a situação. Às vezes a gente está incapaz de enxergar aquela situação como uma situação iminente de ruptura. E a gente precisa ser ajudado pelo outro, que às vezes até nos agride, nos faz uma coisa ruim, né? Para que a gente possa se libertar. Então, essas ações do outro, do terceiro, que às vezes dói no nosso coração, dói na nossa psique, nos causa sofrimento, de fato, elas vêm para nos fazer concluir um insight, né? Um insight de decisão que está se ensaiando dentro de nós, mas que a gente ainda está inseguro da tomada de decisão. Então, de fato, às vezes a gente tem que agradecer o outro por ele aprontar, porque aí a gente, pá, é isso mesmo. Agora eu tenho certeza, né? Então, isso faz parte. Eu acho que isso não é tanto razão, né? E aí a minha colocação em relação ao termo que o Humberto usou, que eu acho que é um certo grau de maturidade, de percepção do que está acontecendo, né? Parece que a gente precisa de uma ajudinha da sincronicidade da situação do outro, para que a gente confirme uma coisa que está germinando dentro de nós, que está crescendo, mas a gente ainda não tem certeza, né? Então, acho muito bacana a Daniela trazer isso. Eu acho que todos nós já passamos por situações semelhantes, né? Obrigado por estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar de volta e estar participando da conversa com vocês, viu? É só isso mesmo. Que é isso. Obrigado a você, Ismael. Muito bom. Leandro, pode falar? A Dani levantou a mão, ela estava falando. Ah, depois eu falo. É só para fechar, que interessante, Ismael, adorei quando o Ismael entrou. Saudade de você, muito bem-vindo sempre, suas contribuições são sempre muito ricas. Então, é incrível como o que você falou e o que o Humberto falou fez todo sentido, e as duas coisas aconteceram. Numa coisa não é impeditiva da outra, uma percepção, uma situação não é impeditiva da outra. Isso eu achei bem legal, queria só trazer. Que tanto que o Humberto falou fez todo sentido e o que você falou também fez todo sentido. É isso. Professor Pedro. Ô, Ismael, bom te ver aqui também, viu, Ismael? Que legal. Ó, eu não fico ligando porque fica pressionando, né? Nós mudamos o horário, e aí não é todo mundo que dá conta de adequar. Mas você falou de sincronicidade, e engraçado, Ismael, que há 2 semanas eu estou para te mandar um e-mail para você e para a Bárbara. Vai ver que a Bárbara vai aparecer logo aí, ó. Porque lá no parágrafo 949 da sincronicidade, ele cita a metanoia, e ela é muito importante na reflexão que ele está fazendo aqui. Eu lembrei do seu texto final de curso, falei, o Ismael vai ter interesse em ler esse parágrafo aí, né? Aí você entra hoje, é muito engraçado esse negócio. Já a Bárbara entra, vocês vão ver. Mas a Bárbara, porque cita muito, reforça muito a questão da psicóide, que foi o trabalho dela, né? Um dos pontos. Então, que bom você estar aí, Ismael. Só isso, viu, Leandro? Leia esse aí, Ismael. Beleza, gente.
Olha, vamos retomar aqui então, fazer o link. Muito bom sair pela a experiência. Eu acho que é uma riqueza isso, né? Fazer a experiência pessoal, de clínica e tudo. E é disso que a gente está falando, né? Se a gente for ficar só nos conceitos, na razão aqui, a gente sai inclusive do propósito do Jung. No último parágrafo aqui, na última 642, acho que já indo para 643, ele fala, olha, todos os que têm consciência do seu princípio norteador, gente, o que é isso? É que o princípio norteador, dentro da perspectiva de Jung, é a função que a gente tem, né, para a gente ser mais exato. Então, assim, se eu sou uma pessoa pensamento, né, normalmente esse princípio norteador nosso, ele é inconsciente, né, mas é justamente ele que comanda a nossa, é isso que ele está falando, ó, é justamente ele que comanda as nossas atitudes. Todos os que têm consciência do seu princípio norteador sabem com que autoridade indiscutível ele dispõe e domina a nossa vida. Isso aqui é uma questão epistemológica, inclusive, porque o que é verdade? Verdade é o que faz sentido. O que faz sentido? É o meu princípio norteador, não é isso? Se não faz sentido para mim, não é verdade, né? E aí, o que acontece? O que nos toca, né? O que nos toca, né? O que está além da gente é justamente o que o Humberto falou. Não, às vezes para mim o que me toca é a razão. Tudo bem, eu estou infeliz no meu casamento, mas pô, eu vou ter que arrumar uma outra casa. Aí você começa a criar um edifício assim da razão, entendeu? Porque é isso que para você faz sentido, né? E aí quando você está sob esse princípio norteador, a vida vai passando e a gente vai acontecendo coisas que escapolem da nossa vontade, da nossa percepção, porque a gente não consegue perceber aqueles outros princípios norteadores, por exemplo, os afetos e por aí vai. Mas, em geral, a consciência se acha tão preocupada em alcançar os objetivos que ela tem em vista, ou seja, aquilo que tem sentido para mim, que jamais leva em conta a natureza do espírito que determina o curso de sua vida. Qual que é a natureza do espírito? Isso que subjaz à consciência, né? Aquelas funções que estão inconscientes para a gente. E aí, o que o Jung traz muito, a questão do inconsciente coletivo, né? Aqui no parágrafo 643 vai ficar evidente. O fenômeno do espírito, né, que ele está colocando aí, essa força motriz que pode estar num complexo autônomo, mas ele pode estar também na questão coletiva, como aquilo que o Jung vai colocar nas criações artísticas, né? Principalmente que tomam, que excedem o valor pessoal e apresentam são investidas de significações e sentidos coletivos para determinada época, ou então que ultrapassam a época. E aí ele vai colocar como é amedrontador, né? Quando esses conteúdos, essas representações, vamos ser mais exatos, assim, num sonho, o cara tem um sonho que é altamente significativo, né? Quando elas afloram a consciência do indivíduo, é quando, por exemplo, há a produção de mitos em determinadas culturas. Então você vai lá ver o cara falando que uma cultura falando que o mundo foi criado quando uma cobra enrolou na montanha e fez a terra tremer. Quer dizer, são representações simbólicas que emergiam no indivíduo e que subjaz a elas todo um sentido para aquela época e para aquela cultura que vão ter uma conotação assim de clareza visionária e vão dar como que eu posso falar assim? Elas vão dar um sustento, né? Um sustento de realidade para aquela cultura. E aí ele vai falar, ele vai dar um exemplo, ele vai dar um exemplo disso, né? Desde a Sagrada Escritura até o Zaratustra de Nietzsche. São escritos que
que têm representações, são metafóricos, por exemplo, e que dão um sentido que atravessa milênios aí, ó, e sustenta a moral de várias culturas, né? Quando a gente pensa em moral, a gente não está falando de valor, e quando a gente está falando de valor, a gente não está falando de eficácia. Então, como que pode ter alguma moral, alguma lei que por trás dela também não tem algum sentido que extrapola a razão, né? A gente, no Ocidente, a gente crê que não, a gente acha que, quer dizer, a gente tende a explicar os nossos comportamentos, né, e tudo aquilo que a gente acredita de uma forma racional, como se fosse assim, né, de uma forma utilitária e tal, e na verdade não é assim. E quando a gente, encerrando esse parágrafo, as coisas não são assim, ultrapassam a razão, justamente pela nossa capacidade de lançar a mão a quê? A símbolos, né? O que é um símbolo? 644. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Na ordem assim? Para mim tá. Então, um símbolo, quer dizer, uma lei, ela não é seca assim, ela tem valor ali, né, por trás dela. Não é uma simples matemática, uma abstração. Por símbolo, não entendo uma alegoria ou um mero sinal, né? Mas uma imagem que descreve da melhor maneira possível a natureza do espírito obscuramente pressentida. O que isso quer dizer? Gente, isso aqui é um copo, né? Mas, às vezes, isso aqui foi um copo que foi do meu bisavô, do meu avô e do meu pai e que agora é meu. Então, ele não é mais só um copo. Ele tem um valor simbólico para mim, e no caso aqui é pessoal. Só que isso aqui poderia ser também uma representação do copo que Jesus Cristo bebeu, e aí ele vai ter um valor para toda uma cultura, que inclusive a gente pode retomar lá naquele, como que chama aquela história, lá na via daquele cálice perdido lá, que eu esqueci, que foi toda bolado em cima, eu esqueci o nome da... Santo Grau? Santo Graal, por exemplo. Olha aí, um exemplo de símbolo, né? O Zaratustra, quando eu li ele, é interessante, você lê, muitas vezes você não entende o que está escrito, mas ele causa um certo mal-estar também, ele causa um certo vazio, de vez em quando, porque e aí eu vou retomar o que Jung fala, são representações simbólicas, né, metafóricas, que estão ali, que de alguma forma me tocam inconscientemente. Assim como toca as representações, as metáforas que estão escritas na Bíblia, assim como os aforismos, e aí volta no conceito de atitude de Jung, que é o quê? A atitude, ela requer essa preparação inconsciente do indivíduo para receber uma ideia e por ela ser afetada. Retomando tudo aí que a gente foi falado. Ou seja, um símbolo não define nem explica, né? Ele a possibilidade de ser afetado, e é essa afetação que a gente retoma a palavra espírito. O símbolo aponta para fora de si, para um significado obscuramente pressentido, que escapa ainda à nossa compreensão, e não poderia ser expresso adequadamente nas palavras de nossa linguagem atual. Carl Rogers ele fala lá que quando ele percebe que um paciente, a mudança, a transformação, ela é irracional, ela não... É muito interessante ler lá no livro dele, quando o paciente vai tentar explicar o que aconteceu, que ele mudou, e colocar em palavras, ele não consegue falar, a fala dele fica toda desconexa para quem está ouvindo. Mas é quando ele teve alguma mudança. Pode falar, Ismael. Você levantou a mão, né? Tá sem, não estou ouvindo, Ismael. Desculpe. Em cima do que você está trazendo, eu só queria acrescentar, assim, como você veio falando do princípio norteador, né, como uma vontade super consciente que controla
né, o ego sem ele ter percepção disso, né? Ele fala no final do parágrafo 642 que ele é assim, no início de uma página que tem o 643, ele também constitui um daqueles distúrbios que provém das regiões obscuras da psique, ou seja, o princípio vem do inconsciente, né? Esse princípio norteador, esse espírito, né? E aí ele vem falando que ele também na sequência ele fala assim, como um ser independente, né? Que ele vem como um ser independente, como uma espécie de consciência e inescrutável, e já não pode ser expresso em conceitos da razão humana. Em tais circunstâncias, essa capacidade de apreensão lança mão de outros recursos. Cria o símbolo, que é isso que você está falando do símbolo, né? Aí eu queria lembrar da questão do Jung, né? Dos diálogos que ele tem com as figuras do inconsciente, né? Que ele também está se referindo a isso. Porque aí, esse princípio norteador, quando aparece na vida dele, é um símbolo. Por isso que ele fala que, às vezes, ele aparece até sob a forma de uma pessoa, né? Que também é um símbolo, né? Então, essas figuras do inconsciente, principalmente no livro vermelho, né? O Jung tem lá no livro vermelho algumas figuras, ele assiste diálogos, né? Entre o tal do vermelho e o monge, né? E aí ele participa do diálogo com eles, ele faz uma análise psicológica dessas personalidades, ou seja, ali o Jung está apresentando essa intervenção desse princípio norteador, e ele está analisando, né? Porque eles apareceram sob uma forma de uma pessoa, então, que é um símbolo, né? Que é um símbolo do inconsciente, que a consciência não tem controle, né? Que se apresenta para ele de forma independente. Por isso que o inconsciente na comunicação com o eu, ele usa essa linguagem simbólica e, às vezes, até sob a forma de uma pessoa dialogando com o consciente, né? Aí o Jung não explica bem lá no livro vermelho se foi um sonho, se foi uma visão, se foi uma fantasia, mas, enfim, é uma relação com esse princípio norteador que vem do consciente, que é o que ele chama de espírito, né? Inclusive, ele toma, nos capítulos anteriores que a gente estudou, em muitos momentos, o arquétipo como sinônimo de espírito. Ele chama o arquétipo muito de espírito, né, em determinados momentos. Então, só para acrescentar isso nessa questão que você está falando, e que essa comunicação desse espírito norteador que está no inconsciente com o ego se sintetiza, né, pela linguagem simbólica, que não é esgotável, nunca é esgotável, porque a consciência, ao se transformar ao longo do tempo, ela vai extraindo cada vez mais elementos, né, desse símbolo que está apresentado. O símbolo a consciência ela muda, então ela pode interpretar mais e mais coisas, extrair mais e mais coisas desse símbolo de forma inesgotável, né? Só isso é que eu queria acrescentar. Muito legal essa parte aí. É isso mesmo, Ismael. Exatamente. E aí, a gente está com tempo, olha só, está acabando já, e a gente está com tempo, então a gente pode enriquecer com exemplos, e quem tiver exemplos aí vai levantando a mão. E um desses exemplos é a questão, a questão do Jesus histórico ou Jesus simbólico, né? Quer dizer, olha tanto que é poderoso o símbolo cristão e como esse símbolo ele se auto-renova, ele vai se distanciando, às vezes até nascer um Jesus, mas ele vai se, como é que eu falo, regenerando, ele vai se incorporando elementos culturais ao longo do tempo, que ele chega em determinado tempo que o tal do Jesus, se ele tinha cabelo comprido, olho azul, ou o que for, às vezes não tem nada a ver com Jesus histórico, mas do ponto de vista psicológico, que é importante para o Jung, o que ele traz é isso, é a efetividade desse símbolo. Ele é real por si só, ele é um aspecto da psique, ele tem eficiência para aquela cultura, para aquelas pessoas. Eu acho que a inesgotabilidade do símbolo está nesse sentido. E nesse sentido também é que é muito difícil, e um tema que a gente já levantou aqui,
em falar de uma mente primitiva, né? Quer dizer, o quanto não há, né, esses aspectos na nossa mente, né, na mente daquele que considera moderno. Quantas vezes, e a gente pode chegar na irracionalidade da razão. Quantas vezes, por exemplo, que a gente viu na história aí, alguns filósofos, alguns pensadores pegarem alguma teoria, por exemplo, biológica, e inferirem ela na questão social, né? Por exemplo, a questão da evolução, não é isso? Da superioridade das raças, né? Então, olha só o tanto que esse princípio norteador, que no caso é a razão, como ele é capaz de jogar a gente em falácias, né? E pensando nisso também, gente, eu acho que para tentar enriquecer aqui, eu mandei um trecho aqui inclusive para o Wagner, que a gente estava trocando ideia, e se vocês me permitirem, eu queria ler esse trecho que eu mandei para ele, do Eliade. Olha só. Exatamente isso. Comportamentos míticos poderiam ser reconhecidos, né, na nossa cultura, na obsessão do sucesso, tão característico da sociedade moderna, né, e que traduz o desejo obscuro de transcender os limites da condição humana, no êxodo para os subúrbios, onde se pode detectar a nostalgia da perfeição primordial, na intensidade afetiva que caracteriza o que se denominou de culto do automóvel sagrado. Ele está falando do valor exagerado que a gente dá para os carros, né? Como observa Andrew, basta visitar o salão anual do automóvel para nele reconhecer uma manifestação religiosa profundamente ritualizada. As cores, as luzes, a música, a reverência dos adoradores, a presença das sacerdotisas do templo, as manequins, entre parênteses. A pompa, o esplendor, o esbanjamento de dinheiro, a multidão compacta, tudo isso representaria, em qualquer outra cultura, um ofício nitidamente litúrgico, né, um ritual. O culto do carro sagrado tem os seus adeptos iniciados. Ou seja, acho que não vou me demorar aqui não, mas olha só, como a presença da eficácia aí, né? E aí também é interessante eu trazer aqui, daqui a pouquinho eu te passo, Dani, para discussão, a divergência do Freud e de Jung, né? Naquele texto lá do Freud, quando o Freud fala do mal-estar da civilização, ele começa falando de um amigo dele que coloca a questão sobre o sentimento religioso, né? Que é justamente do ponto de vista psicológico, a experiência de Deus. E o Freud faz um monte é uma explanação assim genial, ele desenvolve a questão do superego, mas ao mesmo tempo ele infantiliza isso. E é justamente onde o Freud para e que o Jung avança. Porque é justamente, exatamente nessa questão do sentimento religioso, é que ele vai aprofundar, né, para tudo isso aqui que a gente está discutindo, para essa questão do inconsciente coletivo e dessas forças que movem, né, que movem a cultura, uma sociedade. Dani, você quer falar? Oi, Leandro. Oi, gente. Na verdade, você pediu uma contribuição, um exemplo, eu estou vendo com a dúvida. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Estou ouvindo. Eu estou no fone. Então, a minha questão nessa última parte, sempre me vem a imagem do arquétipo. É como se a gente tivesse o tempo todo, agora no final, falando de arquétipo. E me veio uma dúvida. No meu entendimento, o arquétipo ele é universal. Ele entra dentro da perspectiva da ciência, ele serve para todas as culturas, para todos os lugares. E aí, eu posso ou não ser afetada por esse arquétipo,
ou identificar, me identificar, enfim. Se alguém puder falar um pouco disso nesse contexto, porque ao mesmo tempo parece que é tão personalizado a coisa. Entende minha dúvida? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou entendendo, por exemplo, uma representação, né? Uma representação, É um símbolo, uma ideia, por exemplo, um autor vai lá e escreve uma coisa, né? Marx escreve, né? Isso, até que ponto que isso vai ter algum sentido, um valor, se esse sentido não estiver em você mesmo, né? Se você não estiver pronta para receber isso. Sim. É isso que você quer dizer? É por aí. E a questão também dos símbolos. É igual você falou, né? Quando você lê a Bíblia, o símbolo próprio de Jesus Cristo mesmo, que nos toca, né? Aí, para mim, isso dá uma sensação de que se trata de um arquétipo. Mas isso também vai me tocar de uma forma individualizada, ou conforme as minhas percepções, os meus, sei lá, conteúdos. Para mim está um pouco confuso, na verdade, é isso. Tem um monte de vivência, de experiência corporal que a gente pode fazer nesse sentido aí, Daniela, se algum dia, quando a gente marcar um encontro. Isso, quando marcarmos, não se. Tá, quem levantou a mão primeiro? Eu não estou vendo aqui. Olha só, então, assim, só tentando clarear a pergunta da Dani, é o seguinte: existem representações, até quando essas representações elas são de um valor pessoal ou coletivo? Né? E aí o arquétipo, no arquétipo vai ter as duas coisas juntas. Quem quer explanar sobre isso aí é bem complicado, hein? É um desafio. Primeiro é a Catiúcia. Oi, bom dia. Estou meio sumida aqui, né? Eu peço desculpa pela minha falta de engajamento no grupo, mas é que eu estou tão atarefada que eu acho que se juntar eu e o Ismael aí, se a gente ganhasse dinheiro por isso, a gente estaria tribilionários. Então, assim, eu acho que essa questão do arquétipo e do símbolo, a gente não deve mais se voltar para a individualidade, para o sujeito, para o indivíduo. Eu acho que são questões mais da coletividade, como o Jung coloca no inconsciente coletivo. Né? E isso já está tudo lá. Né? Então, todos nós somos atravessados por isso. Agora, se vai vir ou não a consciência, aí sim eu acho que já passa pelo processo de individuação do indivíduo, né, do sujeito. Como que ele consegue, né, se amadurecer nesse processo de se tornar individual, né? Aliás, não se tornar individual, nesse processo de individuação, quando ele consegue harmonizar, né, as questões do inconsciente com a sua consciência. Então, acho que não dá para pensar símbolos e arquétipos na perspectiva do sujeito individual. Acho que essas coisas estão todas lá já, né, nas culturas anteriores, nas gerações, onde ele coloca sobre o inconsciente coletivo. Não sei, foi só isso que eu consegui pensar aqui agora. Certinho. Depois a gente pode trazer um exemplo. Eu vou passar a palavra para o Ismael, mas agora me vem na cabeça, a gente pode discutir, por exemplo, a questão de um dos símbolos, a mãe devoradora, por exemplo, tá? Vai, Ismael. Eu acho que é Humberto primeiro, tá? É Humberto? Vai lá, Humberto. Ô, Ismael? Não, era você primeiro. Você levantou antes de mim. Pode ir. Daniela, você está trazendo uma das questões mais difíceis de serem respondidas dentro da psicologia analítica, que é a correlação e o correto significado de arquétipo e de símbolo. Tem livros e mais livros sobre isso. Então, eu vou colocar aqui uma visão bem restrita, né, das minhas poucas leituras. O arquétipo, ele é uma herança ancestral, pela repetição de ações humanas, né, que vem na psique.
Então, quando Jung fala em arquétipo, ele fala de uma forma vazia. Muitos autores falam que o arquétipo é uma forma vazia que vai ser preenchida por cada um de nós na vivência dessas repetições nas nossas vidas, né? Mas o arquétipo é algo que está na nossa psique. Só que Jung fala que o arquétipo ele é irrepresentável, né? Ele não tem existência, né? Ele pode estar mais para a área do espírito como para a área do instinto, né? Porque nós temos arquétipos que estão para a área do instinto, tipo a reprodução, a relação sexual, a fome, né? Tudo isso está para a área do instinto. E nós temos arquétipos também que estão para a área mais do espírito, né? Que é a cultura, que é a necessidade de ter um sentimento que a gente chama de amor em relação às outras pessoas. São arquétipos da humanidade, ou seja, são experiências que se repetem em toda a história da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade. E isso está impresso na nossa psique. Agora, a vivência desses arquétipos, ela é individual. Então, o arquétipo é como que uma estrutura básica, onde a gente vivencia dentro dessa estrutura básica, diferentemente do outro, né? Porque nós temos a nossa psique individual, as nossas experiências individuais. Como que o símbolo entra nessa história? O símbolo, ele tem, falando, o Leandro mencionou Jesus histórico, né? E você trouxe a questão de Jesus. Por exemplo, alguns pesquisadores entendem que as palavras, os ensinos de Jesus, né? Eles atravessam o tempo, porque as parábolas são uma linguagem simbólica. Então, em cada época da humanidade, né? As pessoas interpretam essas parábolas de uma forma diferente, porque elas estão diferentes, porque são épocas diferentes, culturas diferentes. Então, existe um autor que escreveu um livro que se chama Palavras de Vida Eterna. Ele se refere aos ensinos de Jesus, do Jesus histórico. Por quê? Agora, qual a relação das parábolas, que são uma linguagem simbólica, com o arquétipo? Quando você usa um discurso simbólico, você desperta um arquétipo individual naquela pessoa, diferente do que você desperta uma vivência de arquétipo em outra pessoa. Por isso que cada um vivencia a mensagem de Jesus de uma forma diferente. Sim, Ismael, só um pouquinho. Porque E cada aí... um está num grau de amadurecimento, de conhecimento e de visão. Então, olha só, eu estou tentando te falar o seguinte, Jesus falava, o Cristo falava numa linguagem simbólica que tem o condão de despertar a vivência dos arquétipos na individualidade. Eu estou tentando fazer uma conexão para você. Sua pergunta é muito difícil de ser respondida, né? Eu estou falando o meu entendimento, o meu parco entendimento, dentro daquilo que eu entendo, tá? Então, eu acho isso. Quando a gente fala de símbolo, né? Porque ele usava de símbolos, né? O tempo todo. Ele usava as palavras da época que ele viveu, mas ele usava de símbolos, né? Quando ele fala da mulher adúltera, né, para ser apedrejada, ele fala de uma justiça com as próprias mãos, ele fala daqueles que julgam os outros, estão devendo e querem usar um bode expiatório, né? Quando ele fala nessa passagem, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí na passagem fala que os velhos foram os primeiros a se retirar, os mais velhos foram os primeiros a se retirar. Então, tem tanta simbologia nas parábolas que esses autores entendem que os ensinos deles são assim, para todas as épocas da humanidade. Alguns defendem isso, porque ele é simbólico. Então, ele fala para os arquétipos, ele desperta uma reação individual em que você usa a forma vazia do arquétipo e vivencia aquela situação de acordo com a sua experiência. Tá? É como se o símbolo fosse uma ponte. Exato, mas é o que o Leandro acabou de falar. Uhum. O símbolo é uma maneira pela qual a gente vivencia, né, uma questão arquetípica dentro de nós, seja com complexo ou seja com uma vivência emocional qualquer. Tá? Esse é o meu entendimento. Bacana, muito, muito rico, obrigada. Desculpa, Ismael, nossa, deu a vontade aqui, o ímpeto de falar. Jesus, né? Aí, ó. Leandro, eu tô na frente, rapidinho. Posso?
Ah, tá. Beleza. É rápido, Tá. tá? O meu ímpeto não acabou. Não, eu sei. Senão a gente. Olha só, é muito rico mesmo. Gostaria de começar exatamente pela leitura, quando diz que um símbolo não define nem explica. Primeira coisa, não define nem explica, porque se definisse e explicasse, seria signo e não símbolo. Mas o símbolo não define nem explica, mas permite inúmeras explicações e inúmeras definições. A partir dessa ponte, como a Daniela colocou, que é exatamente o que o símbolo é. O símbolo ele é uma ponte entre o que nós conhecemos do mundo consciente e o inconsciente. Ele atravessa, é a ponte para o inconsciente. Então, o símbolo ele vem como um grande canal. E qual a finalidade do símbolo? Carrear, vamos dizer assim, da drenagem para uma brutal energia psíquica chamada libido. Nós temos que voltar lá no estudo anterior. Então o símbolo está carregado de libido. E quanto mais libido, mais forte ele rompe na nossa consciência. E quando ele vem de forma individual, ele vai se chamar, o nome vai mudar, vai se chamar complexo. Então, quando eu tenho a vivência individual do arquétipo, o nome dado é complexo. Vai ser ativado. Ele vai sair da camada oculta do inconsciente e vai irromper do inconsciente para o consciente devido à energia psíquica do qual ele foi carreado. O arquétipo está sem conteúdo, mas o conteúdo do arquétipo é a libido, é a vivência. Por exemplo, arquétipo de Satanás. Satanás está ali. Várias pessoas terão experiência direta com o inimigo, com Satanás, com o espírito obsessor, vai mudando o nome, com a experiência do mal. Vamos inverter um pouquinho. Essa experiência existencial da pessoa é o complexo de Satanás, que é individual. Mas o arquétipo de Satanás é coletivo. Então, eu gostaria de entrar numa coisa assim para facilitar. Vamos trazer um símbolo para mim que está mais atual. Assim, que eu encontrei aqui agora. Portal. Hoje está em moda você falar que abriu-se um portal hoje. Mas quando pensamos em portal, o que tem atrás do portal? Tem o desconhecido. Então, assim, eu conheço o mundo até o portal. Quando abro o portal, algo desconhecido fluirá dali. Gente, o que é o portal? Símbolo? A ponte? Então, ele é também algo que vai permitir que aflua alguma coisa para nós. Agora, vamos agora para o princípio da correspondência, né? Da correspondente. O que está fora, como que está dentro. Você vê o portal se abrindo? Algumas pessoas veem, tá ali o portal, ele é assim, tá ali no céu. E a pessoa fala, não vi o portal, mas eu senti o portal se abrindo, alinhou os meus chakras, alinhou isso. E vai 1000 descrições. O que eu quero dizer com isso? O que está fora é como que está dentro. Ou seja, é aqui que nós já estudamos. Quando eu abro um portal externo, é porque abri um portal interno dentro da psique. E o que fluiu dentro desse portal? A libido do inconsciente. Uma energia gigantesca flui. Só que quando vem essa energia, eu não a entendo, não a compreendo naquele momento imediato. Porém, posteriormente, posso organizar dentre as 1000 possibilidades, elaborar teorias novas, um pensamento racional novo. Aliás, grandes teses da ciência, da filosofia, nascem da erupção, vamos dizer assim, ou da exumação, sei lá, algo que pode vir de dentro de você, por vários caminhos que nós estudamos, que vai gerar o criativo. Então, assim, o que é a experiência que eu tenho com arquétipo, com símbolo? Ih, parou. Palavras para dar uma estrutura para aquilo, mas com o tempo as palavras vão surgindo. Mas não quer dizer que é uma interpretação única. E de onde que eu estou tirando isso, gente? Do estudo do tarô. O tarô é uma das coisas melhores, tarô profundo, mesmo se estudar o tarô a fundo, vai te ajudar a entender o que eu estou dizendo agora. Por quê? Você tem ali o arquétipo mesmo, da rainha, da imperatriz, aliás, rainha não, imperatriz, né? Da roda da fortuna, do eremita, e vai por aí afora. E cada um tem a sua experiência de eremita, de sacerdotisa, de mago, de imperatriz. Por quê? Quando você vê isso, e você com seu consulente vai fazer uma interpretação, na verdade, essa interpretação vem a partir da erupção psíquica do consulente, e você vai apenas elaborar múltiplos caminhos para aquela pessoa encontrar um deles. Quando ele encontra um caminho para ele, esse caminho pode ser racional, ele vai colocar energia psíquica ali. Aí fala, meu Deus, você encontrou o meu caminho, você adivinhou. Na verdade, não teve adivinhação, não teve nada. Teve esse fluir e essa organização psíquica. Ou seja,
A razão, por isso que eu coloquei razão um tempo atrás, até peço desculpa porque não deu tempo de desenvolver o pensamento. A razão, ela tem esse poder de organização do que é turbulento. É como se o caos vem primeiro e o cosmos é o que sucede ao caos. Por quê? Cosmos já é a minha organização sobre o caos. É como eu organizo o caos psíquico. Então vem primeiro a profusão desse caos psíquico, eu dou uma ordem para isso. Essa ordem é verdadeira, gente, esquece o conceito de verdade. É apenas uma escolha que fiz. E aí eu vou colocar minha energia e vou seguir. Então por isso que eu digo, nossa, meus caminhos se abriram a partir de um portal, a partir de um sonho, a partir de um tarô, porque tarô e sonho é muito parecido. Quando eu analiso os sonhos, essa análise do sonho, nós estudamos a questão da análise e da interpretação, lembra? Há alguns estudos atrás? Então vamos voltar agora. Na verdade, nós descobrimos que são múltiplos caminhos do sonho. Mas qual é a interpretação ou análise dos sonhos que vai bater com aquele consulente? É aquilo que o coração, olha aí, o coração dele diz, nossa, isso fez sentido para mim. Lembra que discutiu isso? Então, se fez sentido, bateu pelo coração. E por que o coração é maior que a mente? Porque a mente está reduzida na fração chamada razão. Enquanto que o coração está inundado, aqui é símbolo também, tá, gente? Falando um símbolo. Está inundado de coisas ainda incompreensíveis no primeiro momento. Mas é isso, eu acho que a pergunta é fantástica, então só queria dizer isso, o símbolo é riqueza pura, seja na forma de sonho, seja na forma de portal, seja na forma... Vão mudando as linguagens, mas me deparar sobre si me permite N possibilidades novas de caminho, construídas a posteriori. É só isso que eu queria colocar. Leandro, desculpa aí, agora pode ir. Que isso, Humberto, nossa. Humberto, só um momento, gente, por favor, Leandro, fala um segundinho. Humberto, vem cá, por favor, Humberto. Obrigada, vem cá, porque eu tentei dar uma aula sobre esse assunto, e aí chegou no momento que eu não dava conta, sabe? E aí você veio me trazer uma coisa que lá atrás eu precisava. Volta aqui, pelo amor de Deus, fica aqui, rapidinho. Tô aqui, não desencarnei não, tô aqui. Não, muito bom, sua fala sempre é muito assim, né? Ela preenche algumas lacunas que a gente precisa, eu gosto muito de te ouvir. Me volta aqui e me ajuda. Quando a gente está lá, você pegou o portal como exemplo, né? Quando a gente está lá no portal, que ele é esse através dele, né? Essa via. E aí eu tenho lá o arquétipo. É isso? O símbolo, aliás, desculpa. O símbolo que ele vai carregar a energia, libido. Aí quando ele vem, quando eu para o interno, né? Quando eu volto, eu vou lá e acesso esse desconhecido, que é simbólica, e eu volto. Quando eu voltei aqui, aí ele faz o quê? Essa energia, ela vem para o arquétipo? Ela vem para os complexos? Isso, olha só. Porque, assim, essa definição de complexo, para mim, é muito difícil, assim, é muito desconhecida. Não é tão difícil. Nós vamos para o conceito de gravitação universal. Os planetas se atraem por massas, né? O conceito de gravitação universal. Porque são similares. A lei da física foi isso. Vamos esquecer lá a relatividade da curvatura do espaço-tempo. Mas vamos para o conceito simples newtoniano de massa. O que acontece com o complexo? O complexo é uma vivência de energia que se tem afinidade. Então, quando você vive uma experiência nova, traumática, vamos chamar o trauma, instantaneamente você resgata também traumas esquecidos, que se somam e criam uma realidade única. Tipo um orbe gravitando um em torno do outro. É como se algo que está entalado na sua garganta, no seu peito, parece que vai explodir. Eu quero gritar e você explode em choro, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui bem simples. Você chora, mas por que você está chorando? Não sei. Mas vamos tentar voltar. Foi aquilo que você falou, sei lá, você falou alguma coisa da minha mãe, que tocou de repente, me deu vontade imensa de chorar. Gente, o choro já é a libido, no sentido junguiano, tá, gente? Não freudiano. A libido preenchendo o arquétipo, gerando essa energia poderosa que vai gravitar num complexo. Aí você vai ver complexo materno, paterno, complexo de Satanás, de Cristo, né, de Graal, e vamos aí vários símbolos em que você dá uma profunda possibilidade de carregar sentimentos. Por que a religião é tão importante? Vamos voltar em Mircea Eliade. Ela é muito importante quando ela permite esse carreamento messiânico, que o Mircea Eliade coloca assim, as religiões morrem quando são institucionalizadas. Quando você vive aquele período messiânico, você está explodindo de alegria de viver. É uma coisa inexplicável, que é o famoso luminoso. Então, é importante. Então, o luminoso vai dar a maior explicação para nós aqui agora. Quando você consegue viver uma experiência crítica qualquer, vamos colocar na nossa religião, geralmente numa igrejinha pequena,
ou muito próximo de um fenômeno, como, por exemplo, em Lourdes. Você pega depois o filme História de Lourdes, tá, gente? Quem puder, sugestão aí para você. História de Lourdes. Amei o filme. Quando a história de Margaret, né? Ela tem aquela visão na caverna de Lourdes. E o que isso vai acontecer? Achei o filme genial. O que acontece, gente? Quando você tem aquela explosão, ela gerou um arquétipo. Aliás, desculpa. Ela, através de um arquétipo, foi acionado. E através do sim, você deu carreamento para aquilo. E você teve um alívio, tipo orgasmo. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas para interpretar. O que seria esse luminoso? Um orgasmo diferente. Nós temos o orgasmo físico, que a gente conhece muito, e temos uma espécie de orgasmo espiritual. É só como comparação, tá, gente? É um prazer tão grande que leva ao êxtase espiritual que somente aquela pessoa que tem um símbolo, um arquétipo, ou cultua qualquer coisa, por exemplo, Cristo, ou Pentecostes, ou a comunhão, qualquer forma, ela vai dar vazão. Se a pessoa não cultuar, ficar estritamente racional, ela pode ter um sentido inverso. Uma profunda fragmentação do espírito humano, como a gente já estudou antes, que eu não vou entrar aqui em detalhe, que fraciona, gerando problemas psíquicos, até mesmo depressões profundas a partir da frustração de não canalização de energia. Quer dizer, a energia bota a tal momento que a pessoa interpreta como depressão. E aí, por isso, pessoas que muitas vezes não têm nenhuma possibilidade simbólica, são extremamente racionalistas, elas têm uma espécie de implosão. Eu falo assim, é muito amplo isso aqui, mas é interessante. E aí você vê, aquela pessoa é ingênua, ela é religiosa, mas vê a felicidade como ela dá um sentido para a vida. Para o materialista negacionista, ele vai dizer o seguinte: não, isso aí é que a pessoa está covardando, ela está negando a dor da morte, ela está negando isso, negando aquilo. Essa é a visão de uma pessoa que não compreende a dimensão, por exemplo, arquetípica, simbólica e da libido junguiana. E quando a pessoa dá, não importa, gente, pode ser cultuar o diabo, pode ser cultuar qualquer coisa que for. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Você tem que dar carreamento a essa explosão energética humana que nós temos. Assim, não sei se eu consegui expressar, e o portal não vai ser diferente. O portal é um grande momento psíquico. É mais ou menos dizendo assim, não necessariamente o portal está fora. Para Jung, ele não quer saber se existe um portal que abriu lá fora, um OVNI lá fora, um espírito que manifestou lá fora. Ele quer saber que dentro de mim há uma manifestação espiritual, há uma manifestação de OVNI, há uma manifestação de portal aberto. E o que é o portal aberto? É onde eu acesso o que é desconhecido. E onde está desconhecido em mim? As cavernas profundas do inconsciente. Então eu vou descobrir alguma coisa nessas cavernas profundas. Tá dando para entender? Gente, não sei se eu estou sendo ouvido. Sensacional, a gente fica mudo, assim, para ouvir, deliciar, deleitar, muito bom. Isso aí, gente. Não, foi muito bom mesmo. Eu acho que encerrou, a sua pergunta veio na hora certa, Dani, só fez aprofundar as questões. Eu posso dar por encerrado esse capítulo, faltam só 2 páginas, mas as 2 páginas que falam é isso que vocês estão falando, porque no fim o Jung vai colocar que o espírito realmente esse sentido oculto, é sentido porque, por isso mesmo, porque é oculto, e por isso que é infindável, né? Por isso que a verdade, e aí eu estou começando se eu estiver errado, entender Hegel, por isso que a verdade é aquilo que está sempre além, né? É a busca em si, é o sentido. No fim... Só uma coisa aqui, Leandro, você falou da verdade. Eu citei uma vez a Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia, ela difere a verdade para os romanos, para o hebreu e para o grego. A Letéia, que é a correspondência lá se eu tenho uma coisa que corresponde à realidade, o Veritas de Roma, romano, que é a questão de os documentos têm que coincidir com o passado histórico, e a Emuná hebraica, que é uma verdade sempre no futuro, é um devir, é um vir a ser. Gente, isso é lindo, lindo, lindo para a gente refletir. Hegel vai adotar esse vir a ser, essa verdade de Emuná, a verdade hebraica. Uma verdade que se realiza no caminhar, nunca é uma verdade que está aqui. É uma verdade que você busca, é uma verdade que você encontra no futuro, que jamais Pilatos conseguiria compreender a resposta de Cristo quando pergunta. Que é as verita, né? Que é a verdade? A pergunta se eu não me engano, que é as verita, não sei se estou falando certo. Veritas romana é diferente de Emuná. Cristo fica calado. Pilatos nunca entendeu a Emuná naquela época. Então a Emuná hebraica, e Cristo vai desenvolver como nunca, e Hegel também, é a verdade do vir a ser.
É a verdade da conciliação dos opostos, da experiência, a experiência com Satanás, em que você no deserto reconcilia consigo mesmo e vence Satanás, quer dizer, vencer o mundo em direção, estou falando dentro da experiência cristã, e você vai em direção do caminho, e no caminho você encontra a verdade está lá no futuro. E quando você encontra a verdade, você está na vida, que é o terceiro patamar, após o caminhar, após encontrar a verdade, e só a verdade te leva à vida. Por isso Jesus diz, verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Desculpa, mas é que eu não resisti. Não, mas olha, foi excelente, é exatamente assim que o Jung fecha. Para mim foi muito rica a discussão, eu agradeço a participação de todo mundo, foi assim, excelente. Então eu paro a gravação agora, e aí se vocês quiserem, a gente pode continuar e tudo, é só para formalizar mesmo, assim, para interromper a gravação. Muito obrigado, gente.